Sendo que há 7 principais. 7 principais. E, então, estão associados esses 7 principais aos 7 planos evolutivos da alma, aos 7 setênios no processo, digamos, de tomada de consciência dos nossos sentidos e fazer uma junção desses sentidos com as consciências evolutivas do universo. Aonde aqui, digamos, na segunda filosofia oriental, nós evoluímos através das experiências. Então, conforme vamos passando as experiências de 7 em 7 anos, né, até os 49, vamos abrindo as percepções desses chakras. Então, todas as nossas experiências servem para nós adquirirmos, através delas, experiência para a evolução da alma. Eu digo sempre para os meus alunos, né, que se as experiências são doces ou salgadas, isso é uma questão de paladar, né, do gosto de cada um. Nesta análise, enfim, do comportamento e do estado físico e psíquico das pessoas, enfim, há essa ideia de que o corpo físico e o corpo psíquico não são novidades em termos de análise e de análise por parte até da medicina convencional. Agora, enfim, a novidade, pode dizer-se, é juntar o corpo espiritual Eu acho que nós precisamos, né? Nestes diagnósticos, não é? Exatamente. Nós precisamos ter consciência de que nós não somos apenas 365 músculos, não é? E um monte de ossos. Que nós estamos aqui realmente por um propósito mais superior, não é? Ou seja, para a evolução da alma. Eu sempre questionei sobre o propósito de nós estarmos aqui. Eu acho que dentro de todo o meu trabalho, toda a dedicação do meu trabalho em ajudar as pessoas, está sempre em fazer com que elas entendam que os seus problemas não existem, os seus medos não existem, que são só projeções do seu inconsciente. Dentro da medicina, digamos, ortodoxa, nós temos a psicologia, nós temos a medicina convencional, que trata do corpo físico. A psicologia vai tratar, então, digamos, da psique e das emoções que estão lá associadas a essa própria psique. Quando se fala em chakra terapia, então, estamos a falar aqui de um plano sutil, né? Em que, infelizmente, não temos máquinas para fazer essa captação de energia, para poder passar para os pacientes, embora já haja muitos estudos para ver a possibilidade de se conseguir isso. Então, a chakra terapia, digamos, o método que eu criei, todo o meu método terapêutico de leitura do inconsciente, dos arquétipos do inconsciente. Lembra que eu estive aqui falando sobre a mente curadora, a formação das imagens e os arquétipos que causam bloqueio na vida das pessoas. A terapia holográfica também. Exatamente, a terapia holográfica. Eu estou sempre criando métodos, né? Adoro criar. Eu acho que um homem sem criar nada, ele se torna desinteressante. Mas o ser humano é tão complexo. Super. O ser humano é muito complexo. Aí, ao mesmo tempo que nós temos que aprender a ver, também temos que aprender a lidar com as nossas emoções. Eu digo sempre que a alma é que coordena as emoções, né? É a alma que coordena os pensamentos. Infelizmente, nós temos... as pessoas se perdem um pouco no que pensam ou no que sentem. O meu trabalho é todo de consciência. Você tomar consciência do que é que está... na sua vida, e por que as experiências estão repetitivas, porque isso vai gerar, digamos, uma energia bloqueada, como um movimento físico também repetitivo vai gerar um problema físico. Então, quais as repetições que possam estar causando bloqueios energéticos que depois vão se transformar em bloqueios físicos? Por isso aí nós vamos bater na causa e efeito das doenças, que é o que eu trabalho. Essa questão, enfim, dos comportamentos e das atitudes repetitivas e negativas que podem levar a bloqueios, quer precisar ou ilustrar para percebermos. Então, vamos imaginar que você tem uma raiva dentro de você. Quer dizer, se você tem uma raiva, ela automaticamente é sua, né? Essa raiva, vamos tentar pôr ela numa coloração. Vamos pôr em vermelho. Né? Então, essa energia vermelha é uma energia para estar no chakra de base, que é na base da coluna vertebral. Quando você tem um descontrole de uma raiva, pode ver que normalmente a pessoa fica vermelha de raiva, né? Fica até... as bochechas vermelhas e tal. Então, é como se essa adrenalina aumentou. A adrenalina aumentar no organismo significa que essa energia vermelha subiu
para padrões mais superiores e que não fazem parte dela. Então, essa energia vai passar para a corrente sanguínea, depois cai no fígado, depois cai nos rins. Então, isso pode criar depois patologias a esse nível. Por exemplo, se você tem experiências na sua vida que você não consegue resolvê-las, isso pode, o seu cérebro pode entender isso como você não conseguindo digerir as suas experiências da vida e pode gerar aqui problemas de estômago, porque a pessoa não está conseguindo digerir algum tipo de experiência dela. Então, eu trabalho dentro dessa, digamos, dessa leitura psicossomática, né, das doenças e trato elas como uma energia bloqueada através da passagem de energia, que foi o dom que eu nasci com ele, né? Para além de outros métodos também, como... Além de outros métodos, além claro. de outros métodos de que vamos, por certo, falar. Estamos a falar dessa questão dos bloqueios do corpo físico e psíquico, que, como dissemos, em termos de medicina convencional, enfim, é o que as várias especialidades fazem diagnóstico, para simplificar a expressão, e tentam atacar males, mas realmente essa questão do espiritual, portanto, em três frentes... O espiritual é importante, não é? Porque o homem não é isso mesmo. Nós temos a alma, que é o 7º chakra. Depois nós temos o espírito, que é o 6º chakra, que é a nossa consciência individualizada. É aqui onde você é individual. E depois nós temos o chakra azul claro, que é o que você comunica, que é o verbo divino, que é o saber receber. Depois temos o chakra do coração, que tem a ver com o amor, né, e relacionamento, relacionar-se, a troca nos relacionamentos. E o acúmulo de informações que você vai ter a partir dessa troca. Depois temos o plexo solar, que tem a ver com o elemento fogo, na boca do estômago. O plexo solar tem a ver com partes com o sistema nervoso, também tem a ver com a liberdade, com o autocontrole, com o poder pessoal, tem a ver com a autoestima, né? Depois temos o chakra laranja, 2 dedos abaixo do umbigo, que tem a ver com o corpo das emoções, que é o corpo emocional. E depois temos o chakra de base, que é no final da coluna vertebral e que coordena toda a estrutura física, porque é o chakra mais denso, é a vibração mais densa, né? Então, digamos, a nível da medicina, nós temos o quê? O que trata do chakra de base, ou seja, a medicina que trata do corpo físico, né? Depois nós temos no segundo chakra laranja e o plexo solar, a psicologia que vai trabalhar, então, as emoções e a psique. Mas não temos nada que trabalhe as questões espirituais ou de alma a nível, digamos assim, acadêmico, né? Temos alguma coisa que já está surgindo, temos faculdade de medicina chinesa, temos faculdades de parapsicologia, né? Lá no Brasil, aqui também tem, né? Agora em Madrid também tem uma faculdade nova. Então, há um certo interesse de nós conseguirmos desbravar a matéria, entrarmos num outro tipo de consciência do homem, como um ser espiritual, de natureza espiritual pura, condensado numa matéria e num processo evolutivo aqui nesse planeta. Então, aonde ele vai passar por essas inúmeras experiências, de forma a ele poder tomar consciência, porque todos os nossos sentidos, né, o paladar, o tato, a visão, a audição, tudo é para receber e captar informações de fora, para você depois, a partir disso, concluir que isso é aquilo, isso, né? Ou seja, julgar através disso e dizer, isso é um copo d'água e tal. Para você depois saber trabalhar com essas várias situações da nossa vida, né? Agora, onde é que causa bloqueios aqui, que normalmente causam bloqueio nas pessoas? É porque nós só temos o presente, né? Digamos, o processo de consciência é um milésimo de segundo. É esse milésimo de segundo que nós estamos aqui, é isso que nós temos. O próximo não sabemos e o anterior já perdemos. Esse milésimo de segundo que é justamente a consciência individualizada do ser humano. E qualquer projeção que você faça para o milésimo de segundo a seguir, ou para o minuto a seguir, ou para a hora a seguir, ou para o dia a seguir, você corre o risco das coisas não saírem conforme você imaginou. Porque o nosso cérebro, sempre quando nós vamos passar por uma experiência nova, amanhã você tem um encontro, tal, você automaticamente vai preparar o seu campo energético e o seu cérebro vai criar imagens disso. Então, essa criação dessas imagens fazem com que depois a realidade não se encaixe e a pessoa sofra com decepção. Então, eu digo que não existe decepção. Decepção consiste apenas em você criar uma imagem irreal e depois você quer que a realidade se encaixe naquela no seu imaginário. Mas existe, de qualquer das maneiras, uma discrepância quando isso acontece. É claro, porque você está entrando daquilo que se imagina e daquilo que é a realidade. Com certeza. Se você imaginar o que poderá acontecer amanhã, se você só tem esse milésimo de segundo dessa existência, você está entrando num campo que não lhe pertence, que é o amanhã, que é o futuro. Então, digamos, isso pertence a Deus, né? Isso pertence ao universo, e de acordo com o nosso processo evolutivo. O que você tem é que garantir que você vai estar seguro hoje,
para se amanhã você chegar lá, estar seguro também, para poder resolver bem a situação. O que às vezes não acontece, porque nesse momento, quando nós vamos ter uma experiência nova, às vezes, principalmente as pessoas que duvidam do seu potencial interior, elas vão criar o medo, vão criar a ansiedade, vão criar imagens de como é que poderá sair. Há pessoas que são pessimistas, então vão criar imagens negativas. Outras são otimistas demais, mas também são super irreais. Aí vão criar imagens positivas demais. Aí depois chega lá no dia seguinte e não se encaixaram as coisas. Eu digo sempre que o melhor é você planejar as coisas para o futuro, voltar para o presente e fazer o que você pode no aqui e no agora. Né? Que é para justamente não sofrer com esse processo. Né? Mas se sofrer por esse processo, nesse momento é muito importante que você tenha consciência de que foi apenas, que a realidade apenas não se encaixou numa coisa que você imaginou e que ela não tem necessidade de encaixar. Porque nós criamos sempre uma imagem, um padrão do que nos vai dar amor, ou que nos vai dar felicidade, ou que nos vai dar segurança. Então nós vamos depois inconscientemente lutar a nossa vida toda à procura daquele amor que nós criamos e moldamos, que copiamos das novelas, dos filmes e tal. Vamos tentar encontrar alguém para encaixar naquela roupa. Vamos tentar encontrar depois um arquétipo que se encaixe no que nós consideramos como segurança material. Depois vamos procurar encontrar um arquétipo que se encaixe numa questão emocional, noutra, numa questão espiritual. Vamos imaginar um Deus, vamos imaginar tudo. Mas o real é completamente diferente disso. Então, no fundo, as pessoas, às vezes, elas se perdem, e voltando agora ao que nós, no começo nessa pequena parte da nossa conversa, as pessoas, às vezes, se perdem naquilo que elas possuem, que são essas facilidades ou faculdades que o universo Deus, que Deus deu para nós, através da alma, do espírito e desses sentidos todos. Elas se perdem nos sentidos, se perdem no seu cérebro ou se perdem nas suas emoções, aí acham que aquilo é que é a verdade delas, mas não é. Então, digamos, vivem às vezes num estado meio de... é uma espécie de sonambulismo, né? Estão dormindo para a realidade, estão constantemente lutando para conseguir preencher esses arquétipos. Eu digo sempre que, quando a gente, por exemplo, se relaciona com alguém, nós temos que amar e aceitar a outra pessoa, porque só a partir disso eu vou poder, entendeu, trocar. Isso até a nível A2 como a nível de amizade. Enquanto eu te aceitar como você é e você me aceitar como eu sou, nós vamos ter um diálogo de troca, onde eu vou aprender a te conhecer e você vai me aprender a me conhecer. No momento que eu assumir uma postura de achar que você tem que preencher algum arquétipo meu, nesse momento eu estou lhe rejeitando. Então, nesse momento eu estou fazendo com que a energia não flua mais livremente entre eu e você. E aí começam os questionamentos. E a partir disso, então, vêm os divórcios, ou as inimizades, ou as separações, ou o que for, porque a outra pessoa não conseguiu entender o que você queria dizer. Carlos Florencio, vamos continuar por certo a conversar. Eu vou agora lembrar aos espectadores de que, como acontece, de segunda a sexta-feira, disponibilizamos uma linha verde gratuita para conversar connosco ou colocar alguma questão aos nossos convidados. No caso de hoje, ao Carlos Florencio, a linha verde gratuita é o 800-200-071, 800-200-071, que deve utilizar para, então, contactar connosco e colocar alguma questão. Estes métodos consideram-se, ou podem ser considerados complementares ou São alternativos à medicina convencional? Depende de como você vê. Eu acho que são complementares. A meu ver, o meu trabalho é um trabalho complementar. Porque complementa o que não tem. Que é trabalhar a alma e o espírito e trabalhar a energia sutil. Não é? Então, vai trabalhar o complemento. Eu acredito que tudo no universo é energia. Né? O que nos diz que não é energia é a retina dos nossos olhos e nosso cérebro, que vai criar hologramas, né? Tridimensionais constantes dos objetos. Quando nós conseguimos ultrapassar isso, que aí já, não sei se você assistiu aquele filme Matrix, né? Que era como se estivessem todos dormindo a uma máquina. E o computador é que criava exatamente. aquilo aí depois que eles pensavam ser a alguns realidade. conseguiram acordar e que viram que não era aquilo, que aquilo tudo era só energia, que eram aqueles bits, né? Pareciam bits de computador. Então, é mais ou menos como isso, é como diz, né, o universo maia, né, que isso tudo aqui nada existe. Mas existe para os nossos sentidos, existe para o nosso corpo físico, existe para o nosso processo, digamos, evolutivo aqui nesse planeta, e nós temos que fazer, ao longo da nossa vida, o melhor proveito das faculdades que nós temos. Dentro do meu trabalho, eu procuro sempre mostrar para as pessoas que elas são um ser especial.
que elas conseguem ultrapassar os seus problemas. Porque o problema reside em você duvidar do seu potencial. Agora, se você, por exemplo, copiou... Acha que é uma crise de autoestima? É, com certeza. De identidade. Né? Porque, por exemplo, se você nasce de uma mãe e de um pai inseguro, você vai copiar esse padrão desse pai e dessa mãe. Se essa mãe é uma mãe medrosa ou um pai medroso, quer dizer, a criança ela vai tentar se espelhar em alguém. E, às vezes, ela copia aquilo da mãe e do pai, ou copia da sociedade, ou dos amigos, ou do que for, porque nós temos essa facilidade, principalmente quando criança. E aí, sem querer, depois nós ficamos presos a uma referência errática, que não nos dá liberdade de expansão, mas só nos insere medo. Né? E esse inserir de medo faz com que você não consiga expandir, porque os chakras, por exemplo, eles saem no interior da coluna vertebral e eles abrem. Né? Então, com a idade, eles tendem... Chakra, ponto energético, voltando a... Chakra é uma palavra em sânscrito que significa roda. Roda. Tem aqui uma imagem, não sei se dá para ver. Mas inclinando um pouco... Eu acho que eu vou tirar aqui da capa. Sim, mais fácil para não refletir com as luzes. Isso. Então é mais ou menos como é um vórtice de energia. Né? O que é que o chakra faz? Ele causa impulsos eletromagnéticos sobre as glândulas. Esta é a ideia. Né? E eu vou pedir para manter, enfim, já agora, penso que temos aqui dentro... Tem uma imagem aqui. Esses são os 7 chakras principais. Então eles causam impulsos eletromagnéticos sobre as glândulas, fazendo com que essa distribuam os hormônios para manutenção fisiológica. Isso numa parte física, depois numa parte evolutiva da alma. Ao fim e ao cabo, uma roda, um turbilhão. Então aqui vamos imaginar, por exemplo, quando você está inseguro emocionalmente, esse vermelho do chakra de base passa para o laranja. Né? Se você está inseguro a nível relacional, esse vermelho passa por verde, porque o vermelho representa a segurança. Mas se você está inseguro, então ele se desloca da região onde ele estava e atinge a região do outro chakra. Agora, aqui o verde, por exemplo, é o astral, né? Então, é uma energia, o vermelho, muito densa para estar em padrões muito subtis como esses, os chakras mais superiores. Então, é aí que começam a criar as patologias, porque aí o chakra diminui a sua rotação, diminuindo a rotação, diminui a produção de hormônios, por exemplo, diminui no chakra do coração as defesas do organismo, aí você está sujeito à gripe, a vários tipos de viroses, bactérias e tal, né? No chakra de base, por exemplo, se você é uma pessoa muito insegura, você acha que depois com a idade você já não tem mais nada para fazer nesse planeta, que eu acho super errado esse tipo de pensamento, porque enquanto a gente está aqui temos coisas para fazer, né? Só em você dizer, por exemplo, que você já não tem mais o que fazer aqui nesse planeta, você automaticamente o seu cérebro vai ler isso como você diminuir a energia vital, né? E aí começam os pesos nas pernas das pessoas. Porque, na realidade, é como se elas estivessem flutuando. Porque elas não estão com os pés no chão, porque elas não querem estar com os pés no chão, recebendo a energia do planeta Terra, porque elas acham que já não tem mais nada para fazer aqui. Isso é tudo muito inconsciente. As pessoas não têm consciência de que, de repente, isso causa bloqueios energéticos e físicos. Da mesma forma que nós vivemos numa sociedade em que as pessoas reclamam muito, trabalham muito a nível da raivas e de mágoas, de ressentimento. Isso tudo faz imenso mal para a pessoa que está sentindo isso. Ela não tem uma autoestima boa, porque se ela tivesse, ela saberia que esse tipo de emoções dentro do corpo físico dela, dentro da psique dela, dentro do emocional, o que for, está fazendo mal é só para ela. Né? E, infelizmente, as pessoas adoram proliferar esse tipo de energia. Tanto é que, quando uma pessoa está magoada com alguém, ela vai procurar alguém para contar essa mágoa, e a outra amiga concorda, e quando vê, estamos 2 chorando. Aí depois chega mais outra, está 3 chorando já. Aí vão proliferando esse veneno emocional. As pessoas têm que ter consciência que elas têm que passar o melhor que elas têm para fora. Porque a partir disso elas vão atrair o melhor lá de fora para elas. Enquanto elas ficarem poluindo o seu interior e poluindo a sociedade onde elas vivem, tanto mais poluída vai ser a vida delas próprias. O meu trabalho e isso eu faço todos os meus possíveis para poder e nas minhas palestras eu falo muito disso, no meu seminário que eu venho realizar aqui, que é passar as técnicas para as pessoas aprenderem a se auto-harmonizar, porque acho que as pessoas têm que ser autossuficientes. Bem, enfim, já vamos falar dessas técnicas. É para justamente as pessoas poderem conhecer melhor, conhecer as suas emoções. Você que escolhe, né? Você que escolhe, você quer a raiva, você quer o amor, você que escolhe.
E a partir disso você vai derramar os hormônios necessários no seu corpo físico ou vai diminuir os hormônios necessários, diminuir a energia vital, ou atrofiar o seu espírito, né? Ou atrofiar a sua mente, ou ficar com aquela mente que pensa constantemente, né? Eu digo sempre que, quando eu falei do problema, que problema não existe. Existe é quando você, movido por cópias que você fez do seu pai, da sua mãe, de seguranças ao longo da sua vida, chega uma experiência nova, é uma experiência nova, você não tem referências para aquela experiência nova. Se você põe o medo já na frente, já automaticamente significa que aquela experiência vai virar uma sombra, vai virar um problema. O problema é quando você duvida que você consegue fluir através da experiência. Eu acredito que o universo, ou Deus, ele nos dá a experiência para nós fluirmos através dela e adquirirmos dela o nosso conhecimento. O que a gente não pode ficar é preso à imagem da experiência. É como uma maçã, né? Nós imaginamos aquela maçã vermelha, está lá linda, vermelha e tal. Se você for imaginar que de repente ela está doce, quando você morder e ela estiver azeda, você já ficou decepcionado. Se você ultrapassar a noção da imagem da maçã e você for no que está intrínseco na maçã, que é o que interessa, não é a maçã que interessa, a imagem da maçã. O que interessa para nós, para o nosso organismo, é o que está lá dentro da maçã. Qual a vitamina que a gente precisa para o nosso organismo e o que a gente não precisa a gente eliminar. Então, imagine que você tem uma experiência nova na sua vida. Ela vem toda charmosa, ela vem toda... ou pode vir muito preta, muito feia, mas... você vai ter que digerir aquela experiência, tirar a informação que é necessária para o seu processo evolutivo e eliminar a imagem, eliminar as pessoas. Por isso que a gente não pode guardar mágoa, nem ódio, nem ressentimento de ninguém, porque isso nos aprisiona a nós, aquela pessoa. Então, se aprisiona a mim, eu tenho consciência de autoestima, então não vou ficar preso a essa pessoa. Eu vou perdoar, porque a pessoa agiu de acordo com as experiências que ela acumulou ao longo da vida dela. Entendeu? Quer dizer, o teu julgamento é o teu julgamento, o julgamento da outra pessoa é da outra pessoa. Esses são princípios, enfim, princípios de comportamento. De comportamento, básicos, ao fim e ao cabo. De básicos, mas que as pessoas não sabem que isso causa alguma consciência, claro. Como é que faz o seu diagnóstico, enfim, de uma pessoa que não esteja com autoestima nos níveis indicados, que tenha até, enfim, algumas enfermidades? É pelo historial da pessoa? Quer dizer, numa consulta particular, que eu já vou avisar que eu não tenho horários aqui no Funchal, porque só vou estar hoje, amanhã e sexta. Então, por isso eu vim trazer o seminário, que o seminário é uma hipótese das pessoas estarem comigo um dia e meio nessa vivência onde elas vão tomar consciência de quais padrões que elas precisam modificar. Numa consciência particular, eu faço isso também. Quer dizer, numa consciência particular, desculpa. Numa consulta particular, eu faço isso também, que é fazer uma leitura da aura da pessoa, identificar quais os chakras que ela veio desenvolver e quais os padrões que ela tem ali repetitivos que ela precisa aprender. Quais os arquétipos do inconsciente que ela está ali, de repente, da menina que está sozinha num deserto, do homem que está amarrado nos seus problemas de contas, sei lá o que está ali, entendeu? Aí eu vou trabalhar em cima dessas imagens. Eu dou exercícios nas minhas consultas para as pessoas fazerem em casa e faço a harmonização do chakra e digo exatamente onde a pessoa precisa trabalhar. Né? Claro que a pessoa tem o livre-arbítrio, depois se ela quiser fazer, ótimo, se não quiser, aí depois já me ultrapassa. A questão das atitudes e dos comportamentos repetitivos, falou há pouco de repetições de 7 em 7 anos, até determinada idade. Como é que isso se contabiliza? Enfim, como é que se chega a essa noção? Isso faz parte de um estudo já de muitos anos, né, do centênio do processo de evolução dos chakras, da alma. Isso aí nós vamos falar assim de mais de 2000 anos que os esotéricos já Mas o que é que isso significa? Isso significa de 7 anos você passa para cada chakra. Então, do 0 até os 7, no momento da fecundação até os seus 7 anos de idade, você está trabalhando o padrão da segurança. Né? Ou seja, é a semente que caiu no solo e que ela tem que crescer e abrir o broto, né? Que é a criança. Né? Então é mais ou menos como o processo de uma árvore, só que nós, como somos mais evoluídos, não temos as raízes de uma árvore, mas os nossos dedos funcionam como uma absorção da energia do planeta Terra, a sola dos nossos pés também. E até, certo, e portanto falou há pouco até... Aí depois dos 7 aos 14 seria o segundo chakra, de 14 ao 21 o terceiro, 21, 28 o quarto, e assim consecutivamente até os 49 anos. Você fecha um ciclo evolutivo. Ciclo, e depois você continua o próximo ciclo. Né? Então vamos continuar daqui a pouco o outro ciclo de conversa. Estamos de volta então para a segunda parte desta edição do Pôr do Sol, que continua como tema central a falar de chakra-terapia com Carlos Florencio. As flores estão ali desde o início, vão continuar, como chamado de atenção também
para essa terceira parte que vai acontecer lá mais à frente com Liliana Dionísio e Isabel Góes. Carlos Florencio, voltando, enfim, a esta questão e às técnicas que de alguma maneira usa e que algumas delas têm vindo a desenvolver, por exemplo, a massagem energética tem alguma coisa a ver com reflexologia? Tem algum paralelismo? Massagem energética. Tem algum paralelismo? Usa, Eu faço enfim, massagens, eu faço massagem energética para trabalhos de coluna, problemas de coluna. Sim. Agora, não tem a ver necessariamente com reflexologia? A reflexologia, sim, você toca em meridianos. São meridianos, não é? Quer dizer, mas é diferente, eu acho. Uma técnica diferente. É diferente. Eu criei uma técnica de massagem energética, que até eu faço num seminário, eu passo para meus alunos, que é essa automassagem energética para alinhar os pontos de energia e vitalizar o corpo físico. E a minha técnica que eu utilizo de massagem com energia é para problemas de coluna mesmo. Para você centrar a coluna. Já voltamos a conversar. Temos agora então um espectador na linha. Boa tarde. Boa tarde. Estou. Boa tarde, minha senhora. A sua questão, por favor. Eu gostava de fazer uma pergunta porque eu estou doente. Eu estou com síndrome de vertigem. Se a minha voz parecer que está a tremer, é mesmo verdade, porque eu estou toda a tremer. Agora, eu ouvi aí uma conversa e gostava de pôr o meu problema. O meu pai ensinou-me a espalhar as alegrias, ajudar os outros, ser honesta, procurar sempre a parte boa das pessoas. Perdoar e ter sempre uma vida que respeitasse sempre os outros. Eu respeitei sempre estes padrões. Semeei o que pude de alegria. Quando não tinha mais nada para dar, dava um sorriso. Acumulei, eu acho que acumulei todas as partes negativas, todas as minhas dores, todas as partes, aquelas que não eram para participar, aqueles venenos que o senhor acabou de dizer, que põem 4, 5 pessoas a chorar, e guardei-os todos para mim. E agora tenho a sensação, aos 60 anos, que fiz tudo errado na vida e que eu me destruí a mim mesma. Embora todos os dias, estou há 2 anos, com o síndrome da vertigem, com alguma ou bastante incapacidade mental, e todos os dias acordo pensando que tenho capacidade mental para me curar. Mas isso falha. E eu não estou a tomar medicamentos nenhuns. Eu acho que devia lutar sozinha, mas acho que neste momento errei. Devia ter partilhado aqueles venenos com mais alguém. Não como venenos, mas que se precisa também de um amigo para partilhar um desgosto e não acumular os desgostos todos só para nós. Acho que rebentei comigo mesma. Fiz de mim uma panela de pressão. A senhora está a ter acompanhamento médico? Eu estou a ter acompanhamento por um neurologista e fiquei com 2 problemas. O problema da vertigem, que é no ouvido, e isto foi por picos de ansiedade que eu fiz e nunca quis partilhar com ninguém. Porque sempre tenho um sorriso e quando perguntam como vai, eu digo bem obrigada. Porque eu acho que é isto que as pessoas querem ouvir. Portanto, perguntava ao senhor se eu estive errada ou se realmente existe. Para uma pessoa que fez isto assim, se existe realmente 1% de erro em toda a regra, se eu sou aquela exceção que vem confirmar a regra. Muito obrigado por ter estado connosco. Não sei se quer colocar alguma questão à espectadora. Sim, eu acho que mais importante no estado dessa senhora é não trabalhar pela culpa, porque a culpa também vai criar bloqueios, né? Eu acho que você agiu da forma que você conheceu, não é? Você procurou seguir os ensinamentos do seu pai, mas foi um pouco falso, porque no fundo ela não conseguia expressar ela própria, ser ela própria como ela gostaria de ser, não é? Ela teve copiando um padrão, né, que o pai disse para ela que seria o correto. Eu acho que sim, o padrão que ele passou é um padrão correto, mas isso pode ter gerado dentro dela uma série de cobranças. Será que agora eu posso agir assim ou eu não posso agir? Ah, não, eu não posso porque isso vai contra os princípios do correto. Então isso pode ter criado uma pequena guerra interior, uma coisa de, será que eu estou muito no fundo das questões ou eu estou muito acima das questões, né? A síndrome da vertigem, a pessoa
Não precisa estar à beira de um precipício para sentir a vertigem. No inconsciente dela é como se ela estivesse sempre na beira de um precipício, sem saber se ela pula ou se ela fica, o que é o certo, o que é o errado. Então, ela chegou ao momento na vida dela que ela chegou com esse grande questionamento. E esse grande questionamento depois passa por um tipo de patologia dessa, que é uma patologia a nível nervosa, né? Eu acho que o mais importante é assim... procure aceitar tudo que você fez, tudo que faz parte da sua vida, exatamente como foi. E procure agora, a partir desse seu aprendizado, adquirir a paz interior. E se você tem essa imagem que eu passei para você, de que parece que você está à beira de um precipício, imagine então que você consegue planar nesse precipício, voar fora desse precipício e cair no seu jardim, naquele lugar perfeito que o seu pai desenhou e que existe no céu da nossa mente, que é o paraíso, né? Então, faça de conta que você encontrou o seu paraíso e não fique pensando se você acumulou energia negativa dos outros. Procure estar numa energia positiva, sempre é bom, porque a energia negativa depois sai. Eu vou dar uma palestra na sexta-feira. Seria interessante se você pudesse ir lá participar. Eu teria o maior prazer em falar consigo. Esta questão que algumas pessoas têm posto, enfim, deu aqui e já convidou a espectadora, quem eu agradeço o facto de ter estado connosco, convidou a espectadora a estar presente nesse seminário, mas há quem questione, enfim, que estas sugestões que dá, que podem passar por ser uma cura à distância. E isso causa, enfim... eu faço cura até pela internet. Mas como é que isso se passa? Isso cria alguma descrença em alguns setores das pessoas? Claro, não. Enfim, alguma desconfiança, não é? Não tem que criar desconfiança porque é um trabalho bem técnico, né? Você cria uma imagem e a partir dessa imagem você cria uma intenção. A pessoa faz aquele exercício, faz aquela visualização, então ela está criando uma intenção. Agora, passar energia à distância também é possível passar. Pela internet eu só faço isso, né? Porque às vezes eu vou no meu provedor e participo do chat, né? Que é aquelas conversas e tal. E as pessoas mandam, vem gente do mundo todo. E aí eu vou respondendo. Aí eu passo, dou umas dicas, como eu dei para essa senhora e tal. Não é uma terapia propriamente dita, né? Quer dizer, mas é uma forma de libertar o inconsciente, né? De uma situação que está criando um bloqueio. Aí isso eu faço, eu dou algumas dicas. Algumas dicas, né? Porque há alguns setores que movem desconfiança. Até eu ficaria desconfiado. Enfim, à distância, como é que tudo isto se passa, não é? À distância, da mesma forma que eu consigo falar com uma pessoa lá do outro lado do planeta através de satélite, digamos, eu posso passar energia daqui para lá, porque a energia ela é multidimensional, ela vai até a pessoa. Da mesma forma como quando você pensa em alguém, de repente a pessoa telefona para você. Então, isso você não pode... É porque você já conseguiu captar, através do seu sétimo chakra, a energia daquela pessoa que estava ali, eu vou ligar. Entendeu? Então, e isso não passa pelo cérebro, porque é além cérebro, né? Então, nós estamos falando de situações que são para cima do cérebro réptil, do cérebro de macaco. O cérebro de macaco não entende você passar energia com as mãos. Como? Não estou vendo. Então, ele não entende. Entendeu? Da mesma forma que você não consegue ver a eletricidade fluindo dentro da sua casa, mas você sabe que apertando aqui acende lá. Você não sabe, não vê os elétrons chocando-se uns com os outros, né? Da mesma forma, você não consegue ver a energia que se manda, não se consegue ver com os olhos físicos e com o cérebro réptil, mas as pessoas conseguem sentir. No meu seminário eu ensino elas a verem, quem não vê, pelo menos sente, né? Dá para sentir um bem-estar, dá para sentir. Quem quiser modificar, não existe cura sem transformação. É muito importante isso para as pessoas. Qualquer tipo de terapia que você vá procurar, se você estiver disposto realmente a curar, pense que você vai ter que modificar padrões seus de comportamento e de atitude perante os fatores da sua vida. Porque é para poder libertar a energia, para ela não estar mais criando digamos, uma depressão energética, um bloqueio energético que está causando a patologia. Senão não tem como. Essas dicas, enfim, estes conceitos estão neste CD que está a lançar agora? Então, eu lancei esse CD lá no Brasil e aí vim para Lisboa para lançar. Acabou os CDs todos, agora vão chegar amanhã no Funchal. Mandei vir direto de São Paulo para a palestra na sexta-feira, onde as pessoas poderão adquirir esse CD. É um CD que eu fiz assim, para os estressados, eu fiz uma meditação rápida, que demora 10 minutos, para você poder fazer antes de ir trabalhar, que é para já sair alinhado.
Aí depois tem uma São segunda alguns conceitos, faixa. o que é que essa faixa diz? Essa é uma meditação rápida de posicionamento, abertura e alinhamento dos 7 chakras principais. Portanto, orientações, é isso? Dá orientações, as pessoas Não, vão é uma seguindo, meditação isso? conduzida. Isso, Conduzida. exatamente. A segunda é uma atitude positiva, que é um texto meu que eu escrevi, que fala sobre como você vai ter atitude positiva na sua vida. Então você vai observar os arquétipos do juiz, do réu, da vítima, né? Hoje em dia tem muita gente com a síndrome da vítima e tal. Então é um texto para você ouvir no seu carro até chegar no seu trabalho, ouvir depois quando você sai do seu trabalho e vai para casa, para não levar, sabe, toda aquela carga do trabalho para casa, não levar a carga da família para dentro do trabalho, saber separar as águas. E depois da terceira, 11ª, é um trabalho mais profundo, onde você vai ter que se colocar numa posição de abertura para as energias curativas do universo, aonde você vai passando de chakra para chakra e vai fazendo todo o processo de visualização. Eu fiz dentro da frequência dos chakras do CD, tem a intuação dos Bija Mantras dos chakras, né, que é Lam, Vam, Ram, que é para justamente a vibração que aciona através do ouvido os chakras. Depois tem a participação da Ratna Bali, que é uma indiana que faz uns vocalizes, que também tem mantras relativo aos chakras. Tá ótimo. Acho que as pessoas vão gostar. Então, na sexta-feira, eu vou proferir a palestra e, a seguir, eu vou pôr, assim, uns pedaços do CD, fazer uma pequena meditação e tal, para as pessoas sentirem um pouco o que é Para o perceberem meu trabalho. como é que isso, podem... exatamente. É religioso, é crente. Eu acredito que Deus é tudo no universo. É uma fonte que dá a vida, e essa vida é amor. E isso está no meu chakra do coração, que é no centro do meu peito, que é o que diz na religião católica: Deus está no meio de nós, coração ao alto, nosso coração está em Deus. Eu acredito que eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, por isso eu acredito que eu sou um ser em estado de expansão e perfeição constante, como o próprio universo está em estado de expansão e de aprimoramento. E eu considero Deus isso, cada átomo, cada gesto, o que eu não considero Deus é raiva, mágoas, ódios, problemas, dificuldades. Eu acho que isso não existe. Não existe. Porque Deus não nos vai dar uma experiência como uma maçã, como eu havia explicado há pouco, se de repente não nos dar a boca, né? Quer dizer, as experiências que você tem, com certeza você tem sempre uma solução para tudo, né? Eu acredito que na vida nós vamos sempre somatizando informações e essa empatia, porque para mim Deus é empatia, né? É você estar em empatia com tudo, a partir disso você está numa atitude receptiva. Agora, enquanto você está em antipatia com o chefe, antipatia com o marido, antipatia com a mulher, ou o que for, entendeu? Você não está querendo se relacionar, você não está querendo trocar, né? E antes, pelo contrário, você está querendo passar uma energia que não é benéfica, né? Eu acredito que nós somos uma divindade em expansão, para um dia talvez nós sermos um planeta, né? Aí vamos ter mais coisas para cuidar. Falávamos, enfim, em off, que há dados novos na tecnologia que podem ser aproveitados nas suas terapias. Tem estado a desenvolver. Então, como você sabe, eu faço Funchal, Lisboa, Porto, Londres, São Paulo, Porto Alegre, Nordeste, no Brasil e tal. E já chega, né? Porque isso já faz com que quando eu sento no meu sofá, nossa, você não sabe o quanto é bom. Aquilo que todo mundo faz todo dia, né? Que tem aquela hipótese de ficar assim horas ali vendo televisão, para mim aquilo é um luxo. Então, eu faço um trabalho, dentro dessas minhas maratonas, eu faço um trabalho em Londres agora com psicoterapeutas, que nós temos agora um programa de computador que consegue fotografar as auras, porque eles achavam que não era... O nosso grande questionamento era sempre assim, porque o paciente senta e eu faço a leitura, eu é que falo, não é o paciente. Um psicoterapeuta não, é o paciente que fala e ele vai analisando e depois vai chegando às conclusões dos bloqueios. O meu era sempre ao contrário. Então ele sempre dizia assim, mas não vale, você faz, você faz todo. Então eles sempre mandavam os pacientes deles para eu fazer a leitura, para depois eles fazerem o desdobramento da leitura das imagens, da leitura do inconsciente da pessoa. E aí, com esse projeto agora, que eu estou super ansioso para chegar lá, porque vou agora no final desse mês, para nós vermos como é que funciona. Porque, em princípio, você fotografa, então, digamos, no computador a aura da pessoa. Então, dá para nós fazermos, cientificamente, fazer um trabalho de comprovação das mudanças energéticas consoante a mudança do estado de espírito da pessoa. Eu penso que foi num dos programas sobre a Holossoma que tivemos aqui o convidado trouxe uma sequência fotográfica de aura. Aí você vai Como conseguindo... é que isso foi conseguido?
Como? Como é que se consegue Fotografar? É uma espécie de filtro que se coloca, que é justamente tem que sair fora do filtro dos olhos, né? Que a câmera ela fotografa mais ou menos dentro da mesma dimensão dos olhos, né? Então tem que ter um outro filtro que é para poder captar a energia E é nesse subtil. pressuposto, nesse caminho que estão a desenvolver o programa? É isso que nós queremos fazer, então, porque, por exemplo, uma pessoa quando está muito emocional, ela está laranja, né? Então, com a aura mais alaranjada. Então, ela vai procurar e se você chega perto de uma pessoa que está assim, com aquela aura laranja, e você está conversando com a pessoa e ela começa a dramatizar a sua vida. Se você começa também a entrar naquela mesma dramatização, você está entrando e a sua aura também vai ficando laranja. Né? Se a outra pessoa está na vermelha, com raiva e não sei o que, se você entra, quando você vê, você está a brigar com a pessoa, né? Então nós temos o autocontrole é muito importante perante as situações da vida, porque esse é o nosso verdadeiro poder. Né? É isso que eu considero o verdadeiro poder, de nós sabermos nos autocontrolar perante as experiências da vida e observar as coisas sempre pelo plano impessoal. Né? Pelo plano impessoal eu não sou o juiz aqui da questão, eu não sou o réu aqui da questão e eu não sou a vítima da questão. Eu sou quem está aqui observando essa situação toda e absorvendo dela a consciência para eu expandir, para eu aprender. Aí nós saímos daqui dessa síndrome do rejeitado e tal, que as pessoas tanto ficam aprisionadas e que causam imensos bloqueios nos chakras, patologias e tal. Já falámos uma vez, mas eu penso que, enfim, a nossa conversa vai terminar em função do tempo dentro de 2 minutos, mas que não tem a veleidade de curar doenças e não vale a pena sequer estar a enunciar aquelas que mais preocupam nos nossos tempos, enfim, as sociedades, doenças que são graves. A ideia é precisamente funcionar um pouco no sentido de autoestima e no resto de outras patologias que possam aparecer, funcionar um pouco como prevenção, é isso? O meu trabalho é um trabalho de prevenção, mas acaba dando cura, não é? Claro, eu faço um trabalho de desbloqueio energético. Mas eu quero dizer que já não vamos, penso eu, neste caso, falar naturalmente dos cancros, de situações de cardiovasculares. Não, porque também tem outras complicações, de diabetes, também tem o karma, osteoporose, enfim, aquelas grandes... Eu já fiz várias curas de vários tipos de patologia, até inclusive de câncer, mas são situações muito delicadas, quer dizer, não é uma terapia que você vai, às vezes, conseguir resolver a situação. São casos clínicos que você também tem que ver a gravidade que já está, entendeu? Depois o processo também espiritual da pessoa, porque ela também tem um karma ali com aquela experiência, né? Por exemplo, eu acho que a rejeição dá câncer. Entende? No meu trabalho, a rejeição pode ter vindo lá da infância, pode gerar um câncer. Porque o câncer, o que é? Uma célula saudável que se transforma numa célula cancerígena. De uma certa forma, essa célula recebeu essa informação de se transformar dessa forma, de benigna para maligna, né? Então, e isso pode vir da pessoa. Também, hoje em dia, a gente sabe que certos produtos químicos, alimentação, também causam câncer. Então, não vamos criar aqui nunca a culpa, né? Nem a culpa, nem a grande expectativa de que esta metodologia pode... Eu acho que se você está bem, Estamos muito em cima do tempo, mas temos mais um espectador.